Olá, meu irmão e minha irmã. Sou o Padre Douglas da Paróquia São Geraldo, Magela, São Bernardo do Campo, na Forania São Bernardo do Centro. E é com grande alegria que iniciamos o nosso programa Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André. Programa transmitido nas mídias sociais da nossa Diocese, também no Spotify e nos canais de WhatsApp. Hoje, dia 7 de setembro, sábado, estamos celebrando a 22ª semana do Tempo Comum. E hoje vamos meditar o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 6, versículo de 1 a 5. Num sábado, Jesus estava passando através das plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, somente aos sacerdotes é permitido comer esses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, nós percebemos o início do embate entre Jesus e os fariseus. No Evangelho de ontem, os fariseus questionam Jesus sobre a prática do jejum. E no Evangelho de hoje, sobre a prática de guardar o sábado, que era uma lei, um preceito que deveria ser seguido à risca. Nós vemos Jesus e seus discípulos caminhando por um campo de trigo, e debulhavam os grãos de trigo e comiam, algo que era comum para aqueles que eram andarilhos, que andavam. Eles colhiam as espigas de trigo, arrancavam os grãos e mastigavam, comiam ao longo do caminho. Mas era um dia de sábado não se pode colher, é considerado trabalho, então é uma forma de quebrar a lei do sábado. E os fariseus alertam Jesus sobre isso. Mas Jesus responde mostrando que diante da necessidade, diante da fome, às vezes sim é permitido quebrar algumas leis, como fez Davi. Davi e seus companheiros, quando estavam sendo perseguidos por Saul, entraram no santuário escondido de noite e comeram os pães consagrados que somente os sacerdotes podiam comer. Ou seja, Davi, o grande rei de Israel, o grande Messias, o grande ungido do Senhor no Antigo Testamento, descumpriu uma lei sagrada, descumpriu um preceito divino. Mas, diante da necessidade, aquilo não foi considerado um crime. A mesma coisa Jesus mostra que o sábado, ele não está aqui para ser servido, mas ele, Jesus, é o Senhor do sábado. O sábado está para servir ao homem e não o homem para servir ao sábado. Isso deve ser para nós como forma de mostrar que a lei não está acima da palavra de Deus. A lei não está acima da necessidade, da dignidade humana. A lei, ela deve existir para nos auxiliar, para nos conduzir a Deus e para nos garantir a salvação, não para nos dar a condenação. A condenação vem por conta dos nossos próprios pecados. Não é a lei que deve nos condenar. A lei deve nos mostrar o caminho até Deus. Caros irmãos e irmãs, abracemos então este propósito com Jesus. Sigamos a palavra de Deus, ouçamos a sua palavra e deixemos-nos guiar, sobretudo, pela vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.